Nesse momento está sendo instalada mais uma comissão especial aqui na Câmara dos Deputados que vai tratar de um assunto da maior importância, a consolidação do atual programa do Bolsa Família. Consolidação para que ele tenha regras de atualização dos valores, de que famílias precisam receber essa complementação de renda e principalmente garantir de que essa renda também seja corrigida com mais frequência, atendendo de maneira mais adequada as pessoas que estão em situação de miserabilidade. Esse projeto tem sido resumido como uma tentativa de transformar um programa de governo num programa de Estado, consolidando. Inclusive uma proposta de emenda constitucional também tramita colocando o Bolsa Família, projeto de transferência de renda, na Constituição. E faz parte daquele pacote de desenvolvimento social, de medidas sociais, capitaneado pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que chegou ali agora há pouco para participar da instalação dessa comissão. Quem vai ser o relator dessa matéria para um acordo construído entre os líderes partidários é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que, apesar de ser do PSDB, deve ser dito em favor dele, que foi um dos grandes defensores dessa política pública de socorro a quem vive em situação de miséria. Foi, sem sombra de dúvida, uma das grandes pessoas que colaborou para consolidar esse programa à medida que ele foi surgindo, principalmente no começo em que ele era ainda muito contestado. Deputado Eduardo Barbosa, o senhor vai, em certa medida, continuar com a missão que o senhor tem se dedicado já há algum tempo, né? Para mim é um orgulho muito grande poder ter sido designado, né, numa deferência do próprio presidente Rodrigo Maia, nessa comissão especial, onde nós vamos debruçar, e eu acredito pela primeira vez, de uma forma bem profunda, na política de distribuição de renda do Brasil. Nós sabemos que o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, é uma política de distribuição de renda. Não é aquela que nós desejaríamos, mas já é alguma coisa que já se faz chegando àquela população, como você mesmo colocou, de extrema pobreza. Nós vamos ter uma oportunidade aqui ímpar, não só de avaliar o programa até então, como é o seu desempenho, tentar ver os equívocos desse programa, quais foram as dificuldades para a sua implantação, para ver se de fato ela está alcançando quem mais precisa, e nós vamos fazer um relatório a partir desse grande debate. Nós temos já uma proposta colocada, já vimos que já tem projetos apensados, outros que estavam então tramitando no Congresso, e nós vamos ter aqui um debate muito rico, talvez pela primeira vez nos últimos tempos, discutir política social, porque atrás do Bolsa Família existe uma política social em debate, e isso nós vamos fazer também nessa comissão. Agora, repito, o Bolsa Família já foi muito contestado, principalmente no momento dele de criação, de instalação. Foi objeto de alguma disputa de natureza política também no último processo eleitoral, mas me parece que, ao fim e ao cabo, prevaleceu o entendimento majoritário de que ele é importante, né? Essa consolidação do projeto, depois de tantos questionamentos, ele ganhar uma lei que o corrige com mais frequência, não depende apenas de um decreto presidencial, e principalmente ganhar também o status de direito constitucional, é a demonstração de que as políticas amadurecem, né? Com certeza, nós estamos aí fazendo com que seja uma política de Estado, entendendo e reconhecendo que tem uma população vulnerável, que o Estado tem que trazer um aporte de recursos financeiros para essas pessoas, para que elas garantam aquilo que já é uma referência mundial. Ninguém pode viver com menos de $1 por dia. Isso é o que é aceitável no mundo inteiro. Então, nós temos que ousar e, a partir disso, como uma política de Estado, com certeza nós vamos ter perspectivas futuras de aprimoramento da proposta. E não vai ter mais uso político disso de forma alguma, né? Essa legislação vai, inclusive, inibir qualquer tipo de uso político em qualquer esfera de governo. Perfeito, muitíssimo obrigado, deputado Eduardo Barbosa. E eu convidei também a deputada Flávia Arruda, ela vai falar com a gente rapidinho, porque ela precisa ir para ali daqui a pouco, porque pelo acordo que possibilitou a instalação da comissão, a deputada foi designada a presidente da comissão, pleiteou a vaga de relatora, por ter também uma relação com essa questão da assistência social. Como é que a senhora está vendo essa consolidação do programa Bolsa Família, um programa que
foi muito questionado já no passado, mas passou a servir até de referência para outros países. A gente passou a exportar nossa experiência com Bolsa Família, né? Bom, é extremamente importante a gente saber que nós vivemos num país de muitas desigualdades, né? O Brasil tem uma desigualdade social, de renda, e que a gente precisa nenhuma economia, nenhuma economia. Vamos gravar depois, não? Bom, a deputada está sendo chamada ali porque ela acaba de ser eleita. Eu vou inclusive trazer o placar para você, eleita por unanimidade, 18 votos, os 18 integrantes que participam dessa instalação aqui agora. A comissão tem no total 35 membros, os 18 que vieram para a instalação, todos votaram, portanto, unanimidade na escolha da deputada Flávia Arruda, do PL aqui do Distrito Federal, para comandar a comissão, e ela, agora na sequência, já fará a designação do relator, que é o deputado Eduardo Barbosa, que nós entrevistamos agora há pouco. Eu mostro, inclusive, a você que ali, próximo ao deputado Eduardo Barbosa, está o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é o articulador desse conjunto de medidas de natureza social, baseado em 5 pilares. Vou citar aqui 2 deles, um é o garantia de renda, o outro é a formação técnica adequada para a população mais jovem. Esse conjunto de medidas vem sendo chamado de pacote social da Câmara dos Deputados, como colaboração para os debates que acontecem no país. O deputado Rodrigo Maia, inclusive, está sendo convidado a compor à mesa, já que, repito, ele é um dos articuladores desse conjunto de medidas, do qual a consolidação do programa do Bolsa Família é uma das principais medidas, e a deputada Tabata Amaral é a primeira autora desse projeto de lei, mas o projeto contou com o apoio de 57 parlamentares, sendo 24 deles líderes de bancada, o que dá um peso político. Dos 27 líderes de bancada, 24 assinaram esse projeto de lei, que dá a importância dessa medida. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Projetos, hoje começamos aqui a comissão especial, agradecer a todos os presentes, Alexandre, João, Luiz Patrus, Marcelo, todos aqui, Marcel, com a certeza que a gente tem um papel muito importante nesse momento de transformações do Brasil. Estamos reorganizando o Estado brasileiro, e nada mais relevante que na reorganização do Estado brasileiro a gente também tem um enfoque com os brasileiros que estão excluídos hoje do Estado, né? O Estado brasileiro, infelizmente, ao longo de muitos anos, mas da parte que eu conheço, ao longo de 20, 30 anos, foi o Estado que construiu estruturas que são concentradoras de renda, que excluem a base da sociedade. As elites do setor público e do setor privado tomaram conta do orçamento público, e o nosso papel nessa reforma do Estado é reduzir desigualdades. Quando a gente olha o sistema previdenciário, ele concentra a renda na elite do serviço público. Quando a gente olha a administração pública, da mesma forma, a gente concentra recursos nas despesas da atividade meio, nas despesas correntes, cada vez com menos recursos para investimento. E quando a gente olha o sistema tributário, da mesma forma, a gente tributa mais os mais pobres e tributamos menos os mais ricos, porque tributamos mais o consumo do que tributamos a renda, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos. O BID, e alguns já participaram comigo desse debate, tem um ótimo trabalho onde ele mostra isso, onde ele mostra que impostos mais transferências nos países da América Latina, eles são concentradores de renda. E na Europa, nos países da OCDE, eles reduzem a concentração, reduzem a desigualdade em quase 40%. Esse é o nosso desafio, construir leis e construir marcos, onde o Estado sirva exatamente para reduzir desigualdades, para garantir pontos de equilíbrio nas oportunidades de todos os brasileiros, e isso passa certamente por leis, e essa é uma lei que agrega, né, Eduardo? Tenho certeza que o trabalho que vocês vão fazer aqui na comissão é muito importante. Aqui tem muitas pessoas que têm muita experiência, tem os mais jovens que têm muita energia, né? Ter aqui o ministro Patrus com a gente é uma honra, porque eu tenho certeza que a experiência dele é uma experiência que vai agregar muito a todos nós, como a do Raul Boerriven do Nordeste, e a relatoria
o Eduardo com a presidência da Flávia, eu tenho certeza que vão coordenar esses trabalhos e vão garantir um debate sério, um equilíbrio, com a certeza que a gente precisa sim, né? Nós falamos de 1 trilhão de economia para um lado, 500 bilhões para o outro, e a gente precisa nós queremos economizar tudo isso, mas nós queremos alocar esse dinheiro priorizando os brasileiros mais simples. Aqui tem despesa a ser criada, e para que essa despesa seja criada, a gente vai ter que cortar despesas que são menos relevantes e que de fato não atingem o seu foco principal, que é um Estado redutor de desigualdades. Eu tenho certeza que esse é o nosso primeiro grande desafio. Tá? É um projeto importante, como eu disse, gera despesa, mas a gente tem a responsabilidade de saber de onde a gente vai tirar, e isso cabe a todo o parlamento, não apenas essa comissão, sabendo que o impacto desse projeto, de todos os outros que nós em conjunto estudamos nos últimos meses, agora estamos começando a criar as comissões especiais, começando a debater para que até o próximo semestre, no início do ano, a gente possa ter isso aprovado. A gente vai estar dando uma contribuição importante e dizendo que as reformas no Brasil, elas têm, claro, sempre um viés econômico, mas o objetivo final de todas elas sempre será uma grande reforma social e a garantia de um Estado que seja redutor de desigualdades e não concentrador de renda, como infelizmente o Estado brasileiro que foi construído ao longo dos últimos anos. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela confiança de todos vocês e desejo boa sorte a cada um dos membros da comissão, me colocando sempre à disposição aqui na Câmara, na residência, para que a gente possa fazer esse debate, entre outros, para que a gente possa interagir com toda a Câmara dos Deputados, para que todos participando, todos se sintam parte das mudanças e da transformação que o Brasil vive e que certamente o protagonismo da Câmara e do Congresso é muito importante. Muito obrigado. Portanto, o presidente Rodrigo Maia participando aí da instalação dessa comissão especial que analisa a partir de agora projeto de lei que consolida o programa Bolsa Família, inclusive cria os mecanismos para que o Bolsa Família tenha atualizações mais constantes na sua aplicação, né? Afinal de contas, há uma previsão não regulada, não regulamentada, de que o programa tenha atualizações nos seus valores, que as famílias possam ter direito a esse socorro, as famílias de maior miserabilidade, e também reajustes dos valores, mas os valores não são reajustados com frequência, o que faz com que esse socorro às famílias mais pobres nem sempre dê conta das dificuldades que essas famílias têm. A gente convidou ali rapidamente a deputada Tabata Amaral, que é a relatora dessa matéria, a autora dessa matéria, junto com mais 57 parlamentares, havíamos combinado com ela dela dar uma palavrinha com a gente, mas não foi possível. Ela está participando ainda das articulações que envolvem a instalação dessa comissão especial. A gente encerra aqui, a qualquer momento a gente pode voltar com informações sobre esses e outros assuntos em debate na Câmara dos Deputados.